Preciosa paz do Senhor aos meus amados irmãos. Quero com muita alegria trazer para todos uma palavra de meditação. Existem alguns momentos e algumas situações em que feridas são abertas no coração da gente, na vida da gente. E às vezes o crente ele não entende o porquê de algumas coisas que acontecem. E eu quero conversar sobre isso, talvez eu consiga alcançar o coração de alguém, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E certamente achará o endereço. E você que chegou até aqui, chegou agora aqui no canal, você não chegou aqui à toa, você chegou porque o Senhor te trouxe. O Senhor te trouxe até aqui para ouvir a fala dessa humilde missionária que está aqui nesse planeta, esperando o momento do retorno do Mestre. E enquanto isso, o Senhor deu a graça de alguns anos atrás, até o presente momento, cuidar de alguns rebanhos, não somente rebanho físico aqui, mas como aquele rebanho virtual do qual você está agora fazendo parte porque está ouvindo esse áudio, esse vídeo. No livro de João, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. A vida da gente, quando nós aceitamos a Jesus, ela não fica uma coisa solta e nem despontuada, não. Está tudo ali pontuadozinho, dentro do padrão que o Senhor Jesus estabeleceu, sendo Ele o nosso pastor. Eu estava ouvindo agora a pregação de dois pastores, na verdade. Um deles contou uma história muito bonita, né? Sobre um dos exemplos. Eu vou ver se eu consigo relatar os dois exemplos, mas um dos exemplos é que alguém, uma turma foi para Israel e foi ver turismo, né? Foi fazer turismo. E eles iam passando numa região montanhosa onde havia um rebanho muito grande de ovelhas. E o pastor estava ali. E aí eles pediram, vamos tirar foto. E aí o motorista parou o ônibus, eles desceram e foram tirar foto naquele local muito bonito, né? Naquela cena pitoresca, né? E quando aquelas pessoas observaram, aquele pastor estava com uma ovelha nos braços e eles notaram que com o cajado ele quebrou a patinha da ovelha. E as pessoas ficaram indignadas e disseram, por que e não tem aqui a proteção dos animais, aquele negócio todo, né? Os ativistas se levantaram logo para falar contra e aquele negócio. Aí chegaram até o guia, e o guia, falando em hebraico, chegou até o pastor e perguntou, por que você quebrou a patinha dessa ovelha? Os turistas aqui estão horrorizados com isso. E o pastor imediatamente respondeu, né, trazendo a resposta acerca disso. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Vai haver esses barulhos porque eu constantemente gravo os vídeos aqui na minha casa e a minha casa não é silenciosa. Então, haverá essas interrupções. Então, amados, eles perguntaram e por que ficaram indignados. Então o pastor explicou. Ele disse, essa daqui é uma das ovelhinhas mais rebeldes e mais difíceis de cuidar do rebanho. E eu já fui aconselhado a vender ela para o abate, para matarem ela. Já fui aconselhada a deixar quando ela se perder, não buscar mais ela. Então, olha, há alguns dias ela se perdeu, passou dias perdida. Um outro pastor foi que achou ela e eu tive que buscar ela longe. E ela danificou os seus pelinhos, danificou a lã, que essa lã dela já não presta para
para tirar, já não presta, a lã dela tá sem prestar. E depois ela fugiu novamente, quase foi picada por uma serpente. E em todas as vezes que ela foge, eu gasto bastante com veterinário, gasto com tantas coisas. E aí me aconselharam a vender, a deixar ela para o abate ou deixar ela se perder. Mas eu amo a minha ovelhinha e eu não quero perdê-la. Então o que é que eu faço? O que é que eu fiz agora? Chegou ao extremo, quebrei a patinha dela. E quando se quebra a pata da ovelha, não é porque eu estou fazendo por maldade, dói mais em mim do que nela, dizia o pastor. É para que ela fique perto de mim. Quando eu quebro a patinha dela, eu preciso carregá-la para onde a gente for com o rebanho, ela tem que ir comigo, ela tem que ir nos meus braços. Carregando ela nos meus braços, pela ferida, ela vai ficar quieta, não vai correr, não vai fugir. E a partir dessa ferida, ela vai ficar mais perto de mim e ela vai agora aprender a sentir o meu cheiro. E quando ela sente o cheiro do pastor, se acostuma com o cheiro do pastor, ela sabe que a ferida que o pastor fez não foi para o mal, mas foi para o bem. Então ela vai ficar ali e agora conhecendo o cheirinho do pastor, ela não vai mais se afastar. Eu achei essa história assim muito bonita. E é assim mesmo que acontece. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Coisa difícil é cuidar de gente. Coisa difícil é cuidar de rebanho. Coisa pesada é ter responsabilidade em apresentar a alma de pessoas a Deus. Há alguns anos atrás, um dos meus mentores, um pastor muito querido, muito amado, ele disse: irmão, é muito pesado cuidar do rebanho do Senhor. Ele é um Senhor muito exigente. E nós pastores, dizia ele, quando nós estamos com 30 anos, se a gente trabalhou 10, esses 10 vale por mais 50. Então, se você tem 30, você vai estar mais ou menos com o peso de 80 anos, porque é desgastante. Mas ao tempo que é desgastante, é muito prazeroso, porque a gente vê a mudança de vida de algumas ovelhas. Outras, a gente infelizmente não consegue ver a mudança. Amado, a Bíblia diz também que muito mais preciosas são as feridas abertas por causa do amor do que as palavras doces de lisonjas. É tão difícil quando nós precisamos disciplinar alguém, é tão difícil quando a gente tem que repreender alguém, é tão difícil quando o líder ele precisa impor a autoridade sobre as ovelhinhas. É pesado, é difícil, é complicado. E o coração do líder fica abalado, fica triste. Por quê? Porque a ovelhinha tem tudo para fazer tudo direitinho, o rebanho está tudo direitinho, o rebanho está todo limpinho, está todo organizado. Mas existem aquelas ovelhas que não ficam dentro do rebanho, elas fazem questão de estar fugindo, de escapar. E quando elas escapam, elas estão correndo o risco do lobo pegar e devorar. É o que acontece com muita frequência. Algumas vezes a ovelha está bem direitinho na igreja, está tudo certinho, e ela dá ouvidos a outras pessoas que não são o seu pastor, a sua liderança, não são seus comandantes. E o que é que acontece? Ela acaba se perdendo pelo caminho, aí danifica a lã. Quando tem sorte de voltar para dentro de casa de novo, quando tem sorte do pastor a encontrar novamente, é maravilhoso. Mas, na maioria das vezes, ela vem com muitos problemas que, na maioria das vezes, são irreversíveis. São problemas que ela vai carregar a marca para sempre. Em contrapartida, nós vemos algumas vezes situações como a que ocorreu agora há pouco. Nós temos uma ovelha aqui na cidade que já é bem idosa, ela já faz muitos anos que ela serve ao Senhor, mas ela não podia vir à igreja porque
vivia acamada, né, de cadeira de rodas e acamada, não saía de casa. Passados alguns anos, sempre os diáconos indo lá, fazendo todo o processo de cuidado. Eu, particularmente, sempre fazia periodicamente visitas e tal. A esposa dele, constantemente, quando me encontrava na rua, quando é que a senhora vai lá? E eu vou lá, e quando dava, eu ia. E acontece o seguinte, que agora há pouco tempo eu não tive mais notícias desse senhor, porque mudou de casa, mudou de local. E também os irmãos não ficaram sabendo, porque na família só ele servia a Deus, e ele já estava, né, paralítico, já era dominado pela mão dos outros, mas tinha sua consciência boa, ainda tinha sanidade mental, tudo nas suas... a mente estava organizada. E aí, alguns dias atrás, eu encontrei um parente desse senhor, e eu perguntei como é que ele está e aonde ele está. E a pessoa me disse, ele está na casa da filha dele, que inclusive é próximo da casa da senhora. Eu fiquei muito feliz. Então, me dirigi até lá para ver a minha ovelhinha, que há muito tempo serviu ao Senhor durante a vida todinha, sempre acamado, sempre só recebendo as nossas visitas, a visita da equipe da igreja, a equipe da visitadoras, a gente dando aquele apoio, aquele suporte. E quando eu cheguei, que fui até o leito daquela ovelha, daquele senhor, fazia muito tempo que ele não ouvia minha voz, porque como ele tinha mudado de lugar, mais de um ano, né, sem a gente se ver. Um ano e pouco sem se ver, né? E ele foi hospitalizado, e quando ele voltou, já ele não consegue falar, devido à idade muito, muito, muito avançada, muito. Não consegue mais falar. E, segundo a família, não estava conhecendo mais ninguém, né? As pessoas falavam com ele, ele não reagia porque não conhecia, né, a voz, e os olhos dele, a vista também já estava cega. Aí eu cheguei do lado e falei bem pertinho do ouvido dele, chamei ele pelo nome e disse, irmão fulano, que não cabe aqui dizer o nome dele, né? Eu disse, se lembra de mim? Eu sou aquela que tem cuidado da sua alma para entregar para Jesus. Lembra de mim, que eu tenho cuidado do meu filho? Consegue lembrar da minha voz? Umas lágrimas começou a correr pelo canto do olho dele. E ele, sem conseguir falar, ele reagiu roncando, aquele ronco de quem já não tem mais fala, de quem não tem mais visão, de quem verdadeiramente está no finzinho da vida. Mas ele reconheceu a minha voz. E quando eu coloquei a mão na testa dele, as lágrimas desciam no canto do rosto e dos olhos, e eu vi ele tentando dizer que sim, que reconhecia a minha voz. Bendito seja o nome de Jesus. Orei por ele, falei sobre a tranquilidade da alma dele em relação ao partir, que todos partiremos um dia, e que ele tivesse paz. E aquilo me emocionou muito, e eu vi que ele também ficou bastante emocionado, inclusive eu nem quis demorar para não agravar a situação devido à emoção que ele teve em reconhecer a voz da pastora dele, que estava por ali, cuidando dele o tempo todo, junto com os demais irmãos. Isso é uma coisa gratificante. Então, ao ponto em que tem ovelhas que dá bastante trabalho, que precisa a gente abrir umas feridas, que precisa a gente quebrar a canelinha, que precisa a gente falar com mais firmeza, que precisa a gente colocar no determinado lugar dela, existe também aquelas ovelhinhas que nunca dão trabalho, que vão sempre no rebanho, que vão sempre no fluxo do rebanho. E assim sendo, a gente vai fazendo a obra do Senhor conforme Ele quer que nós façamos. Por que essa palavra hoje? Por que essa palavra nesse momento? Porque eu quero dizer para você que talvez esteja machucado, esteja ferido. Tudo que você estiver passando, todo o processo, você não pode se voltar contra Deus e dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor fez isso ou deixou de fazer aquilo? Deus não está fazendo nada com você, foram as suas escolhas.
Você escolheu se afastar do rebanho. Você escolheu desobedecer a palavra. Você escolheu zombar das coisas do teu Criador. Você escolheu não sentir o cheiro do seu pastor, não ouvir a voz do seu pastor, não obedecer ao chamado do seu pastor e ir junto com as ovelhas. Então, pelas suas escolhas, você agora está colhendo a semente que você plantou. Mas ainda há esperança. Mesmo ferido, mesmo como filho pródigo, sujo, maltrapilho, com vergonha, olhando e dizendo: quantos dos empregados do meu pai não tem nessa hora na mesa muita comida para comer, enquanto eu, que sou filho, padeço de fome, querendo comer a comida, a lavagem dos porcos. Mesmo que você esteja nessa situação, eu quero dizer para você, há um Deus que te ama, há um povo que quer que você esteja junto. Sabe o que é ovelha? Ovelha, quando chega uma outra ovelha, ela se junta e fica se esfregando uma na outra para elas ficarem uma com o cheirinho da outra. E aí uma vai conhecendo o que é o rebanho pelo cheiro. Não é com os bodes. Os bodes, quando eles chegam, as ovelhinhas se afastam. E o bode fica sozinho. Então eu não sei que situação é que você está enfrentando. Eu não sei como está a tua vida, como está a tua alma. Eu sei de alguns que estão próximos de mim, que estão realmente na situação, feridos, machucados. E foi essa a razão de eu vir gravar essa mensagem, devido às situações em que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Então eu quero expandir para você que vai assistir esse vídeo. Eu não sei em que tempo você vai assistir, que hora você vai assistir, mas eu quero dizer uma coisa: se você é ovelha, ouça a voz do seu pastor. Volte depressa para o rebanho. Não é seguro onde você está, não é seguro por onde você tem andado, não é seguro o que você tem feito. Você está se expondo à boca do lobo, você está se expondo aos leões que estão soltos. Volta para a segurança do rebanho, volta para a segurança do redil, volta para a segurança do teu pastor. Volta, não importa a situação que você esteja, se está sujo, se está só, maltrapilho, ferido, se a lã foi danificada. Mas o importante é que o teu pastor, como ele disse, eu sou o bom pastor. Ele já deu a vida por você. Ele já deu a vida para o resgate da tua alma. Então, por favor, desperte agora. Você que está ouvindo, que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus, desperte e volte para casa. Aí onde você está não é seguro. Aí onde você está, a qualquer momento você pode ser tragado. A morte está te rondando, ela pode te tragar de uma vez só. Mas o Senhor Jesus, Ele te oferece vida abundante, Ele te oferece segurança. Ele é o bom pastor. Vem, fica pertinho dEle, segura na orla dEle. Deita no peito dEle como João fazia. Deixa Ele mudar a tua vida, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele transformar essa tua vida que está uma catástrofe. E tudo, você sabe que tudo é porque você deixou os caminhos do Senhor. As coisas dão errado, tudo começou a caminhar para trás. Você olha para um lado e para o outro e se sente só porque está fora do rebanho. Quantas vezes você não foi rodeado de pessoas que te amavam, que cuidavam de você e da sua alma? E agora você olha para um lado, para o outro e você se sente só, se sente envergonhado. Volte. Essas feridas que foram feitas não é culpa de Deus. Foi você que escolheu seguir por esse caminho perigoso. Mas hoje o Senhor está me usando para dizer para você, ainda é tempo de voltar. Ainda dá tempo de regressar, ainda dá tempo de fazer novas escolhas. Em nome de Jesus, não deixe que os empecilhos desse mundo impeçam você de voltar para casa. Volta do jeito que tu tá. Volta com vício, volta com medo, volta com a ansiedade, volta com a vergonha, volta, mas volta. Não se afaste do rebanho porque não é seguro estar onde você está. Que Deus te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus Cristo, que a misericórdia de Deus faça você ser transportado das trevas para a luz. Que a graça de Deus os alcance. Essa é a minha oração e o desejo do meu coração.